Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram, pois, a ele: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não vou acreditar. Outro dia depois, se encontravam os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé agora estava com eles. Estando novamente fechadas as portas, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse-lhe: acreditastes porque viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos, que não estão nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida no seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo do tempo pascal, domingo da divina, festa da divina misericórdia. Aqui, irmãos e irmãs, umas leituras belíssimas para a nossa vida e para a nossa fé. Quando você escuta leituras como hoje, você não se enche de esperança? Primeiro, escutar como a igreja nascente era firme, vigorosa, como as pessoas eram atraídas por Cristo e pelos apóstolos que eram enviados. Tanta gente vinha de tantos lugares, as praças se enchiam de pessoas, quando havia ali um apóstolo, o enviado. João, Pedro, por exemplo, as pessoas se reuniam. Onde está Pedro? Pedro está lá na praça do aeroporto. Vamos todo mundo para a praça do aeroporto. E as pessoas nem queriam conversar com Pedro, as pessoas nem queriam tocar em Pedro, as pessoas nem queriam que Pedro rezasse por ela. Bastava o quê? A sombra. Imaginaram o tamanho da fé? Porque viram o que havia acontecido com aqueles 11. Os 11 amigos de Jesus, os 11 apóstolos de Cristo. Eram 12 mais um, né? Não deu muito certo. Viram o estado mental, viram a decepção no coração daqueles homens, viram como eles estavam cansados, feridos, em luto, tristes, angustiados, agitados, com medo. Medo dos romanos, medo dos judeus, medo. Mas viram também o que depois estavam fazendo. Não poderiam, de qualquer jeito, fazer o que depois começaram a fazer. Não era uma invenção, não era loucura, não era doideira da cabeça deles. Era experiência com Deus, experiência com o ressuscitado. O ressuscitado que lhe aparece, o ressuscitado que renova, o ressuscitado que dá vida nova,
o ressuscitado que restaura, o ressuscitado que cura, o ressuscitado que liberta. E esse ressuscitado, meus irmãos, minhas irmãs, não só apareceu para os 11, não só apareceu e deu uma animadinha neles. Não, Jesus não fez com eles um programa de coaching. Jesus não fez um programa de motivação profissional. Jesus não fez isso. Fez? Não ensinou técnicas de pregação. O que ele fez com eles? Deu o Espírito. Soprou sobre eles o Espírito. E ali transformou. Na noite, no domingo à tarde, acontece Pentecostes. E os que estavam com medo, agora vão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vai pregar. E era tão forte, tão poderoso toda essa experiência, que vinham gente de tudo quanto é lugar. E pensa que isso foi dado só a Pedro e os 12, os 11? Foi dado a toda a igreja. Toda a igreja recebe a força de Deus. Toda a igreja recebe a unção do Espírito. Toda a igreja. Toda a igreja. Eu recebo. Eu recebi. E você? E você? Também. Jesus soprou. Jesus continua soprando. Sopra. Sopra hoje. Sopra agora. E só que também envia. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para pregar, para anunciar, para falar, para apontar o meu amor, para apontar a esperança, para levar a esperança e trazer a misericórdia. E fazer conhecer o amor de Deus. Nós somos seus apóstolos. Apóstolos significa, em grego, enviados. Todo apóstolo é um enviado. Você, depois em latim, que apóstolo é grego, né? Mas em latim significa missionário. Apóstolo, missionário, enviado é uma coisa só. Todo apóstolo é enviado, todo enviado é missionário. E somos esses agora. Somos testemunhas e pregadores. Somos testemunhas e aqueles que agem em nome do Senhor. O poder, a graça, a bênção está em nós, o Senhor nos deu. Só para o Espírito Santo para quê? Só para dar uma mexidinha com a gente? Sobra para anunciar. Sobra para continuar a sua obra agora, como o Pai me enviou, eu envio, vai continuar a minha obra. Por isso, irmãos e irmãs, não fiquemos espantados com as graças, curas, libertações, maravilhas, portanto que o Senhor faz no nosso meio. Faz ou não faz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Ele faz. Ele faz. Não te assuste. Mas nós somos os primeiros a olhar com desconfiança. Não é? Será que é milagre mesmo? Será que é Deus mesmo? Sim, é. Porque o Senhor nos mandou para isso. Enviou a sua igreja para isso. Para anunciar a sua palavra. Para curar. Todos eram. Vocês ouviram bem? No final da leitura do Atos dos Apóstolos. Todos eram curados. Deixa eu achar aqui, eu estou perdido aqui, Jesus amado. Todos eram curados. As multidões vinham de tudo quanto é lugar. Doentes, atormentados, e todos eram curados. Que essa experiência nesse domingo da misericórdia seja também a nossa experiência nessa igreja, nesse lugar, nesse santuário. A experiência da libertação, a experiência da cura, a experiência da renovação. Nos enchamos todos nós do Espírito Santo de Deus. Tome posse, meu irmão, minha irmã, já está aí no seu coração, já está na sua vida. Toma posse da graça nova. O Senhor continua, o Senhor sopra, renova. Ele renova a graça, o dom do Espírito Santo na sua vida nesse segundo domingo da Páscoa. Na misericórdia, abre o teu coração, toma posse e não tenha medo. Não tenha medo de orar, não tenha medo de rezar, não tenha medo de tocar nas pessoas. Vai rezando. Reza para o teu filho, reza para o teu esposo, toca, cura, liberta. O Senhor te deu essa graça.
Deu ou não deu? Isso aí não. Deu ou não deu? É para tomar posse. É para viver assim. Não viver como um povo prostrado, jogado no chão, com medo, trancado nas sacristias. Não é isso para isso não. É para ir. Para ir. E ser assim, como Pedro. Pedro era preparado? Pedro era inteligentão? Paulo era. Mas Pedro não. Pedro era pescador. Pedro era mais bruto. Mas quando recebe o Espírito Santo, vai. Como tomar posse do Espírito Santo, deixa o Espírito fazer nele primeiro. Deus faz primeiro em mim, para que eu possa fazer também no outro e para o outro. É assim que o Senhor faz. É assim que Ele quer fazer de novo. Ele quer fazer nessa manhã, no teu coração, no teu coração, no teu coração, no teu coração, na tua vida. Quer te levantar, quer te renovar, quer te restaurar, para que você também possa ir nas ruas de Londrina, nas casas de Londrina, nas praças, nas avenidas, nas vielas, nas biqueiras, sim, na leste-oeste, nos piores lugares da cidade, e transformar, porque vai junto com você o Espírito Santo, e onde chega Deus, chega a vida, chega a novidade, chega a esperança. Onde chega a palavra do Senhor, onde chega o Espírito Santo, chega sempre uma nova possibilidade. Chega sempre uma nova experiência, uma nova salvação. Chega. Só que somos nós agora que temos que ir. Eu tenho que ir. Não tenhamos medo. Vamos organizar sim, vamos preparar sim. Mas o medo não pode ser a palavra que nos bloqueia. Porque o medo faz isso com a gente. O medo faz essas coisas com a gente. Ah, não vou lá não. Ixi, imagina que eu vou naquele lugar. Ou nada. Pedro não agiu assim. Os 11 também não pensaram assim. Foram, porque estavam cheios do Espírito Santo. Não tiveram dúvida de que Jesus tinha de fato dado o seu Espírito, a unção, a força, a santidade, a sabedoria, conhecimento, a fortaleza, para ir pregar. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs. Pedir ao Senhor também que nessa manhã renove esse dom do nosso coração, esse dom do Espírito Santo em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. E renovareis a face da terra. Oremos. Fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem puder, quem quiser, erga assim os seus braços. Só para a gente pedir esse mesmo Espírito. Vamos cantar assim. Oh, enche-me, Espírito.